Uma boa noite, a paz do Senhor. Esse é o segundo vídeo da gente que está falando sobre o início da trajetória do reinado de Davi. E na primeira parte eu falei sobre a unção de Davi e sobre a inveja que essa unção às vezes desperta nas pessoas. Então, se você não assistiu esse primeiro vídeo, volta lá, volta nele para você saber o início dessa série. A gente vai então continuar essa palestra, essa ministração sobre esta parte da história de Davi. E eu gostaria de ler em 1 Samuel 19, 11 e 12, que diz o seguinte: Saul enviou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares tua vida esta noite, amanhã será morto. Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Como eu já tinha falado antes, Davi já tinha sido ungido pelo Senhor. Davi já vinha começando a receber o cumprimento dessa promessa de que ele seria rei, de que ele reinaria sobre Israel. E esse cumprimento dessa promessa já despertou a inveja de Saul, despertou o medo de Saul, e agora Saul pretende matar a Davi. E aí a gente trazendo para esses nossos momentos atuais, como eu havia dito no primeiro vídeo, às vezes a gente tem uma promessa do Senhor, a gente já começou a ver que a promessa do Senhor está se cumprindo na nossa vida e se levantam homens contra essa promessa. Homens que querem te desacreditar, homens que querem te frear, querem parar a promessa do Senhor na sua vida, talvez por não acreditarem em você, ou talvez por não acreditarem que Deus pode te usar da maneira que Ele está te usando. Como eu disse na parte inicial, na primeira parte dessa devocional, às vezes as pessoas se levantam contra nós porque elas acham que a forma que Deus nos usa não é a forma correta, não é a forma ideal. As pessoas ainda hoje tendem a colocar Deus numa caixinha. Elas têm a ideia de que Deus só trabalha de uma forma, então elas só aceitam pessoas que trabalham daquela forma que ela acha que Deus age. Então, prosseguindo nessa devocional, Saul começou a querer matar Davi. E Davi prefere não confrontar Saul. Mesmo Davi sabendo que ele seria o novo rei, que Deus estava com ele, que o Espírito de Deus não estava mais com Saul, que Saul estava na carne, Davi preferiu não confrontar a Saul. Davi preferiu fugir. Às vezes, a gente tende a ter sentimentos humanos e a gente tende a confrontar as acusações indevidas, tende a confrontar pessoas que, na nossa visão, estão tomando atitudes erradas contra nós. A gente tende a lutar contra essas pessoas. Mas Davi não fez isso. Será que você realmente precisa confrontar a pessoa que está se levantando contra você porque você está fazendo a obra de Deus? Se você tem a total ciência, a total certeza de que Deus está contigo, você não precisa às vezes confrontar. Se você receber direção de Deus para ir para o embate, você está indo para o embate de acordo com a orientação do Espírito Santo. Mas se Deus não falou nada com você que você tem que confrontar, faça igual a Davi. Davi, ele preferiu fugir. Davi, ele tinha absoluta certeza do que ele estava fazendo, absoluta certeza de que Deus estava direcionando ele, de que ele estava fazendo a vontade do Senhor. E mesmo assim Saul se levantou contra ele. Mas Davi preferiu não confrontar. Davi preferiu fugir.
E às vezes é necessário a gente fugir para que Deus nos aperfeiçoe mais, para que Deus nos use em outros lugares, para que a gente possa fazer novas alianças. Alianças que vão contribuir para o nosso reinado, para o nosso ministério, para a nossa vida com Deus. Então, às vezes a gente não precisa confrontar. A gente precisa esperar no Senhor, que o Senhor resolva esta situação. Mesmo Davi não sendo feito nada com Saul, Saul foi diante dele, por inveja, por saber que ele estava cada vez sendo mais amado por Israel, por medo de perder o trono, porque Saul não tinha ainda percebido que o Espírito de Deus não estava mais com ele. E aí ele viu o Espírito de Deus usar a Davi. E aí ele cresceu uma revolta. Então que você hoje tenha isso em mente. Será que eu preciso confrontar? Será que eu preciso confrontar essa pessoa que está se levantando contra mim porque eu estou fazendo a obra de Deus? Que você possa fazer como Davi. Fuja. Se for necessário você não conviver com essa pessoa, não conviva. Ore, entregue elas nas mãos do Senhor. Entregue essa situação nas mãos do Senhor. Porque Davi, ele fugiu. Ele passou anos fora de Israel, se preparando, sendo abençoado, crescendo entre o povo cada vez o amava, e no momento certo, o Senhor unificou a Davi, no momento certo, o Senhor tirou Saul do caminho de Davi. Então, às vezes, a gente não precisa confrontar. Se você não quer se desgastar, se o Espírito de Deus não te motiva a confrontar, a ir para o embate contra uma pessoa que está se levantando contra o seu ministério, contra Deus, o que Deus está fazendo na sua vida, não confronte. Não confronte. Entregue essa pessoa nas mãos do Senhor. Deixa que o Senhor vai tratar essa pessoa, vai agir na vida dessa pessoa. E no momento certo, a obra do Senhor vai se completar na sua vida. E, amém? A gente vai parar por aqui e a gente vai para a última parte dessa devocional. Que Deus te abençoe.